Muito bom dia! Bom, então eu tenho explorado nas lives de sexta o tema emagrecimento e eu continuarei porque é um tema bem amplo, tem muitos pontos pra gente conversar e eu separei alguns deles hoje. Vamos lá? Bom, então eu quero que vocês entendam que o que emagrece é a dieta. E até chegar na dieta, eu vou explicar alguns mitos, tá? Pra gente ressignificar. Então é comum que as pessoas me perguntem: tal fruta emagrece? Comer tal alimento com chia emagrece? Bater abacaxi com água emagrece? Né? Então as perguntas elas são relacionadas a alimentos isolados, específicos. Ou tal alimento engorda? Né? Comer, por exemplo, mandioca engorda, comer muita castanha engorda. E aí tudo vai depender do contexto alimentar, porque o emagrecimento ele é gerado pelo todo, pelo contexto. Então eu quero que você entenda que tudo que você coloca na boca, você está armazenando, você está somando. Então não tem como gerar déficit calórico ou emagrecer se você está no momento comendo. Então o comer é a entrada de energia. E tá tudo bem, porque o que importa é o que acontece no contexto do dia, né, do dia a dia, do passar do tempo. Então eu quero explicar para vocês o cenário do emagrecimento. Então, para o emagrecimento acontecer, o déficit calórico precisa acontecer, mas não pode ser forçado, porque se for forçado, o corpo vai lutar contra. Então, o déficit calórico realmente precisa acontecer, mas se a gente forçar, o corpo vai lutar contra. E no longo prazo, forçar a ficar sem comer não vai dar certo, tá? É interessante bons níveis de insulina, manter essa insulina mais baixa, ter aumento do glucagon, outros hormônios, catecolaminas, mas isso é detalhe. Calma que eu vou explorar tudo isso em próximas lives. Eu quero, na verdade, que vocês entendam que é o contexto. Então pode dar muito certo se eu como, de repente, um brigadeiro num contexto bacana, ou pode dar muito errado comendo salada. Porque não é sobre a salada, não é sobre o brigadeiro, é sobre tudo que acontece. Se a salada ela entra num cenário que tá excessivo, né, a salada ela não vai ajudar em nada. Se o brigadeiro ele entra em um cenário como exceção, o restante tá adequado para alcançar emagrecimento, é um detalhe, você controlou a quantidade, você saiu do fatalismo, comeu brigadeiro e voltou, também é possível emagrecer, tá? Então assim, não é sobre o brigadeiro, não é sobre a salada, é sobre tudo que você pratica, tá? E entendendo o que ocasiona o emagrecimento, fica muito mais fácil entender que tem algumas coisas que nos enganam, né? Que é, por exemplo, a questão de cápsulas emagrecedoras e chás termogênicos e também chás que são emagrecedores, cinta modeladora. Gente, para emagrecer, realmente, a energia vai ter que ser utilizada. A energia que está armazenada no corpo, ela vai precisar ser utilizada, tá? E sem esse cenário acontecendo de ter sim um déficit calórico, uma restrição calórica acontecendo de forma natural, simplesmente porque você está comendo melhor, você está alcançando os nutrientes necessários para o seu corpo e a restrição calórica é uma consequência da boa alimentação. Sim, eu preciso de bons níveis de insulina, tá? Eu preciso dessa organização do contexto alimentar. Então, gente, pode ser que até aumente a temperatura do corpo em certo nível, mas é muito insignificante. E o nosso corpo, ele sempre está querendo buscar um equilíbrio. Então vamos dizer que eu consumi pimenta, canela, cafeína, isso aumenta um pouquinho a energia, o calor do meu corpo? Sim, mas depois facilmente a gente pode compensar. Vai aumentar em que? 15 calorias, 30 calorias, 40 calorias? É insignificante, tá? Então eu quero vocês céticos.
começando a entender que a gente, né, tipo, tem muitos produtos que são oferecidos, mas na verdade no resultado isso não tem um efeito bacana, né, que vai trazer um grande diferencial, e sim um resultadinho ínfimo, tá? Então assim, vamos ressignificar, porque realmente o que vai emagrecer é todo o contexto, não é algo isolado, algo específico. Ainda mais se eu tomo essas cápsulas termogênicas e depois eu acabo comendo um monte de pão, um monte de doce, bebida açucarada, certo? E aí na mesma pegada tem a questão diurética, né? Bom, o diurético, ele diminui a retenção hídrica no corpo. Então alguns fitoterápicos, ervas naturais, desidratadas, que a gente pode encapsular, manipular, chás diuréticos. Então, o que é emagrecimento, gente? Quem tava acho que foi na live da semana passada, eu expliquei que o emagrecimento não é diminuir o peso na balança. Emagrecimento é diminuir a gordura no corpo. Então, realmente eu posso desinchar consumindo o diurético. Tá, mas assim, eu não tô oxidando gordura no momento que eu voltar a me alimentar ou reter líquido, ativar a insulina, o meu corpo vai reter todo esse líquido novamente. Então, o emagrecimento, ele não é ficar mais leve na balança, e sim você conseguir diminuir o seu percentual de gordura, tá? Certo? Então, é muito importante que a gente entenda que o peso, ele oscila. Então, quando a gente está desinchado, a gente vai estar mais leve. Quando a gente está inchado, a gente vai estar mais pesado. Mas não necessariamente isso mexe com gordura. Tá claro? Beleza? Então, vamos ressignificar essa questão que o diurético emagrece, ou que a cápsula é emagrecedora, que o termogênico emagrece. Gente, é todo o contexto, tá? Eu preciso que o cenário do emagrecimento aconteça. Por isso que eu quero explicar realmente como esse cenário precisa acontecer, para você saber aquilo que realmente emagrece, e assim você foca nisso, tá bom? Fechou? E aí também outro mito é aquela questão que depois das 6 da tarde eu não posso comer nada, porque tudo que come acumula muito mais no organismo. Cara, se você excede nas quantidades logo 8 horas da manhã, teu corpo vai armazenar do mesmo jeito do que você exceder 6 da tarde. Então saiba que você tem sim um tanto energético necessário para você continuar com, né, a sua vitalidade de vida, sustentando seus órgãos vitais. Então não tem como você tirar aquilo do que é necessário para acumular gordura se tiver equilibrado, entende? Então saiba que isso é mito, tá? E ao contrário do que as pessoas pensam, é até melhor incluir um carboidrato à noite do que de manhã. Pode ser que você ainda nem entenda o que é carboidrato, ainda vou conversar sobre os nutrientes com vocês, mas eu quero que vocês entendam que o que importa é diminuir os excessos. Independente se é 8 da manhã, 10 da manhã, 3 da tarde, 5 da tarde ou 7 horas da noite. Então é mais que um mito isso, né? Ah, depois das 6 eu não posso comer nada, vou tirar o carboidrato. Cara, não, é o todo. Se você já tiver com uma alimentação excessiva até as 6 da tarde, você pode não comer nada e engordar depois das 6 da tarde, né? Você deixa de comer depois das 6, mas se tá excessivo no restante, você vai engordar do mesmo jeito. É o contexto, gente, tá? E aí lembra que na live passada também eu disse que o emagrecimento, ele é algo não natural para o corpo, porque é a primeira vez na vida que o organismo está precisando diminuir a gordura que está acumulada no nosso organismo. A nossa fisiologia, a nossa natureza, ela sempre foi acostumada, adaptada para acumular energia, tá? Então, se tudo que você come está necessário, está adequado, não tem como desviar aquilo que seria para alimentar seu cérebro, seu fígado, para acumular gordura, certo? Então, o problema realmente são os excessos. E aí, outro mito também que dizem por aí, e são mitos, né, que passa-se a repetir, mas a gente não sabe nem de onde foi tirado, é a questão de consumir líquido com a refeição engorda. Depende do líquido que você está tomando, mas pensando na água. A água não soma caloria, como que ela vai te ajudar a engordar? Saiba que o estômago, ele é elástico. Ele expande e ele regride.
Claro que na hora que eu estou me alimentando, ele vai se expandir, bebendo água também no momento dessa refeição, ele vai expandir, mas depois ele volta a contrair, ele volta a relaxar, tá? Então é mais do que um mito. E de novo, emagrecer não é o peso na balança. Se eu tomar um monte de água aqui e me pesar, eu vou estar mais pesada. Só que eu não ganhei gordura tão rápido assim. É por causa que a água no nosso corpo, ela também pesa, tá? Então depende do líquido que você está tomando. Se estiver tomando um monte de suco de fruta, refrigerante açucarado, né, e cerveja, e é claro que isso colabora assim com o somar de energia. Mas pô, água não tem caloria, uma água com limãozinho, uma água com gás, tá? Então, gente, o que vai realmente ocasionar o emagrecimento é o contexto, certo? Então, o ideal é a gente ser bom numa base regular. Não adianta eu ser extraordinária hoje, me apertar super e depois desandar o negócio. Então, preciso trabalhar na constância, na consistência, certo? Então, sejam mais duvidosos, tá? Então, sejam céticos antes de comprar a cápsula emagrecedora, pensar em termogênico, pensar em fitoterápico, pensar em chá diurético. Gente, de verdade, é insignificante o resultado que isso traz. O que vai trazer realmente resultado é a dieta. E aí vem outra questão. E o treino? O treino emagrece? Uma vez na Tribo Forte, a Léo tá presente aqui na aula, ela vai lembrar. Eu gosto muito do educador físico Rafa Lund. E ele falou que no caso da dieta e exercício, a dieta é como se fosse o Batman e o exercício é como se fosse o Robin. O Batman sem o Robin se vira bem, então a dieta sem exercício se vira bem. Agora, não estou dizendo que é desnecessário o exercício colabora com a melhora da composição corporal, sim. Estou querendo dizer que o que vai emagrecer é a dieta, mesmo que não tenha exercício. Mas se o exercício tiver com o Batman, se o Robin tiver com o Batman, vai ficar melhor ainda, tá? Então, gente, o que acontece? Geralmente as pessoas cronometram, né, o quanto que gasta de caloria na hora do exercício. E aí pensando num treino de 1 hora, uma mulher de aproximadamente 30 anos, 60 quilos, vai gastar o quê? 300 calorias? 350 calorias na hora do treino? E essa mesma mulher, por ter treinado, ela tem a falsa impressão que ela pode comer muito mais. Só que, gente, 350 calorias, quando a gente olha na alimentação, é muito pouco. 2 maçãs, 2 ovos com uma colherinha de azeite, 350 calorias, tá? Então tem essa falsa impressão de que a gente pode comer mais e não é bem assim, tá? Então o quanto gasta para compensar o que gastou é em 2 palitos, é rapidão. E o que acontece? O corpo, ele percebe esse gasto aumentado de energia que o exercício trouxe. Então, por exemplo, eu pratico Muay Thai. E lá no Muay Thai a gente tem um super gasto calórico, as meninas cronometram 600 calorias, 700 calorias, 800 calorias, ok. Só que eu sinto nitidamente que pós o treino de Thai, o meu corpo ele fica mais lento. Eu sinto que eu diminuo os movimentos naturais. A gente sempre tá pensando em poupar energia, a gente tá sempre pensando não, o corpo. Porque a energia ela precisa ser preservada, foi parte da nossa história, da nossa evolução, poupar energia. Então percebe que, sei lá, sem você perceber, você tá tipo diminuindo a postura? Ou você tá escorando em algum lugar? Ou você tá encostando? É tudo para poupar energia. Então eu me sinto mais lenta. Preguiça de tomar banho, vontade de ficar mais deitada, vontade de ficar ali, ó, poupando a energia que foi gasta na hora do treino. E nitidamente no dia seguinte eu sinto mais fome. Por quê, gente? O que é isso? É o cérebro tentando compensar o gasto aumentado de energia que aconteceu no exercício. Então, o que acontece? O corpo sempre está buscando essa homeostase, esse equilíbrio. Se eu virar para vocês e falar, fica com a narina tampada por 2 minutos, 3 minutos, vocês podem até conseguir, mas depois que soltar, eu vou hiperventilar, eu vou compensar o ar que faltou nesses 2 minutos que eu fiquei com a narina prensada.
No exercício é do mesmo jeito. Por isso que também focar nas calorias, querer passar fome, no longo prazo, o teu corpo vai perceber e ele vai passar a economizar. É igual se você perdesse um emprego. Você vai cortar o Netflix, você vai cancelar o Spotify, você vai parar de jantar todo dia fora, você vai começar a cuidar dos gastos que são desnecessários, entende? Mas o que eu quero que você entenda? Realmente o que importa no exercício não é o gasto calórico que ele traz, é a lesão na musculatura que ele provoca. Porque tendo essa lesão na musculatura, eu vou liberar esteroides, hormônios que vão captar nutrientes da corrente sanguínea para o reparo. Então, emagrecer simultaneamente, fazendo um treino de força, né? Fazendo um estímulo adequado, ganhando uma massa muscular, gente, claro que a estratégia no emagrecimento ela é voltada para o emagrecimento. Mas quem tá parado e começa a treinar, quem tá com um bom consumo proteico, quem tem os hormônios, pode ganhar um pouquinho de massa também. Então, o emagrecimento com o treino de força, mantendo essa massa muscular, ele é muito bem-vindo. Porque quando a gente pensa em emagrecimento, eu quero muito que vocês entendam que de nada adianta o peso na balança se você se olha no espelho e não gosta, se você não gosta do formato do teu corpo, se você não gosta do molde do teu corpo. Então, eu já dei esse exemplo, eu já falei pra vocês que eu já pesei 58 vestindo 38. Hoje eu peso 61, 62 e visto 36. Ou seja, eu tenho mais músculos e menos gordura no meu corpo. E pensando na imagem, eu tô muito mais feliz. Porque o músculo ocupa bem menos espaço e a gordura ocupa mais espaço. Entende? Tá? Então assim, eu quero que vocês entendam que realmente é a dieta que emagrece. Tá? E aí tem muita gente que fica se matando no aeróbio, porque tem o mito do gasto energético. Só que tudo que você gastar, o teu corpo vai dar um jeito de compensar. Ou ele vai passar a economizar, ou naturalmente você vai sentir mais fome e vai comer a mais por causa desse aumento no apetite, tá bom? Então, gente, quando a pessoa ela foca muito no aeróbio ela pode até prejudicar a massa muscular. Agora, quando eu tenho um treino de força, eu tô fazendo ou pelo menos a manutenção da massa magra no meu corpo, ou eu tô conseguindo provocar um estímulo para ter o reparo da massa muscular. E isso é muito bem-vindo. Vocês estão conseguindo me entender? Tá ficando claro para vocês? Tá? Então, quando a massa magra ela é preservada, o corpo ele fica muito mais bonito. Ele fica no formato adequado, tá? Então, assim, ó, não deixe pra... porque muitas pessoas falam, vou emagrecer primeiro pra depois eu começar a treinar força. Não. Tente. Se você conseguir 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, passa a treinar força desde já. Para você emagrecer com o contorno do corpo se moldando. Quando a gordura for diminuindo com o estímulo da dieta, você tem a musculatura preservada, é isso que vai deixar o teu braço bonito, tua barriga durinha, teu bumbum redondinho, a sua perna definidinha, durinha, tá? Eu falo que não adianta a gente ter um corpo molengo, a gente não quer o corpo molengo, a gente quer o corpo durinho, não é verdade? Se a gente foca muito no aeróbio, eu tenho, por exemplo, um corpo formato pera. Eu sou menorzinha em cima, mas eu tenho aumento no quadril, né? Eu acumulo mais gordura no membro inferior. Se eu foco no aeróbio, eu fico uma perinha. Eu até diminuo o volume, mas eu não vou mudar o formato do meu corpo. Se eu tenho um corpo maçã, se eu foco no aeróbio junto com a dieta, porque os estudos mostram que se eu faço o aeróbio sem olhar para a dieta, não sai do lugar. Quantas pessoas você vê que passa 3 horas na esteira, fica 3 horas na bike, gente, não sai do lugar, porque compensa tudo depois no rodízio de pizza. Compensa tudo comendo pão, doce, comem tudo a fome, fica descontrolado. Mas quando eu caso a dieta com aeróbio, o resultado é só diminuir o volume. Você fica uma maçãzinha, você fica uma perinha. Agora, se você quer mudar o corpo, o molde do seu corpo, é muito importante o treino de força. E principalmente o estímulo com sobrecarga, né? Mas se você tá parado, só o peso do teu corpo fazendo esse estímulo já é suficiente, é maravilhoso, tá bom? Certo? E aí você vai me perguntar, Cintia, então o que eu pratico? E aí nessa questão eu quero que você observe 2 pontos, tá? O que você realmente vai manter com constância?
Porque às vezes a pessoa, ela tá parada. E aí ela entrar na musculação, entrar num treino de força, cara, isso vai ser chato pra ela. Então, primeiro, de repente, fazer uma modalidade que te agrada pode te animar a depois você pensar em fortalecer a musculatura para até inclusive melhorar nessa modalidade que você já está fazendo. De repente uma modalidade olímpica, não olímpica, vôlei, futebol, aula de dança, tá? Mas o treino de força deve ser a base da nossa movimentação. Só que se você não gosta, cara, eu prefiro que comece caminhando, faz yoga, faz zumba, faça alguma coisa, depois você vai ver que é importante para performar bem, para ter remeleixo, ter musculatura desenvolvida. Aí o treino de força vem para somar com a tua dança, vem para somar com o teu esporte, vem para somar com aquilo que você pratica. É o Muay Thai na minha vida. Eu amo Muay Thai, mas se eu não tivesse o treino de força, cara, eu poderia já ter me lesionado muito. Tem muito giro de quadril, questão de joelho, tá? Então assim, pra quem tá com muito sobrepeso, talvez pode até se machucar, tem que ir devagar. Então, gente, dica, comece com algo que você topa, tá? De verdade. Porque assim vai ficar depois mais fácil você entender o que você tá buscando. Porque não adianta também eu querer um corpo todo definido, uma barriga toda marcadinha, o braço todo marcadinho, durinho, sei lá, jogando vôlei, fazendo natação. Pode ser que a natação vai até ajudar no membro superior, porque o estímulo da natação é 75% membro superior. Mas e as pernocas? E o restante? Então eu quero que você pense no corpo que você deseja. Veja alguma mulher que você gosta por aí, algum homem que você gosta do corpo e fala o que ele pratica em base regular, tá? Então se você gosta de um corpo mais definidinho, de alguma forma o treino de força ele precisa acontecer, tá? Então, gente, não é o diurético que emagrece, não é a cápsula emagrecedora, não é o chá termogênico, não é comer à noite que engorda, sim, é os excessos que entram em qualquer horário, não é o exercício que emagrece, e excesso de aeróbio pode atrapalhar sim o emagrecimento. O que realmente emagrece é a dieta, não tem jeito, tá? E aí, também o que acontece? Às vezes as pessoas querem perder a gordura especificamente em uma área. Sabe o que acontece? Cintia, eu não queria perder bumbum, não. Quero perder só essa pochetezinha. Aí eu preciso olhar para o meu cliente, meu paciente e falar, olha, a queima de gordura ela é generalizada. E aí pode ser que pela sua genética você acumule mais na barriga, você acumule mais no quadril, mais no braço. Então, se você der estímulo de emagrecimento, pode ser que para emagrecer a barriga, você também vai perder um pouquinho de quadril, você também vai perder um pouco das coxas. Mas na verdade, gente, a gente nem quer bumbum grande, coxona, se estiver toda inflamada, sem definição, sem estar bonito, com aspecto bonito. A gente quer o corpo, né, tipo, mais marcadinho, com uma quantidade de gordura menor, né, que seja mais tonificado. Então, mesmo que perca um pouco a gordura do bumbum, da perna, de partes que você não gostaria de ter perdido, depois você trabalha a hipertrofia, o estímulo muscular, para preencher esse volume com a massa magra, que é muito mais importante do que ter gordura, tá? Então, essa questão de perder generalizada, ela é fato, porque cada pessoa ela tem mais facilidade para acumular gordura em uma parte do corpo. Eu venho de uma família italiana, minha família tem braços assim, sabe, fortes. E eu sempre tive braço forte, grande. E eu achava que aquilo era a realidade da minha vida para sempre e eu não ia conseguir mudar. Foi diminuir gordura, passar da preferência para treinar força, que o meu braço tá marcadinho agora. Quero melhorar ainda, mas já melhorou muita coisa, tá? Então, assim, para conseguir diminuir meu braço, é fato que diminuiu o glúteo, a gordura, na verdade, do bumbum, né? Um pouco da coxa. Tem problema agora, eu tô treinando força para conseguir equilibrar algumas partes que foram até, tipo, né, perdidas por causa desse acúmulo de gordura em partes que eu queria perder. E aí, gente, quando a gente já tem uma base bem legal de treino, de dieta, aí sim cabe o tratamento estético. O tratamento estético, ele vem pra tirar aquele detalhezinho, sabe? Porque quanto mais a gente passa por efeito sanfona, engorda, emagrece, toda vez que você engorda, você prolifera
as células gordurosas, né? E você aumenta também o volume das células gordurosas. Quando a gente emagrece, a gente não perde o número das células gordurosas, a gente murcha essas células gordurosas. Então assim, eu já passei muito efeito sanfona, gente. Eu já fiz dieta de tudo que vocês podem imaginar. Dieta dos pontos, dieta da sopa, dieta da USP, dieta do nossa, tudo que vocês podem imaginar. Então assim, eu passei até então por um efeito sanfona. Agora que eu tô conseguindo cada vez mais sustentar, eu avanço, sustento, né? E isso não me torna ilesa de não recuperar um tanto do que eu já consegui. Eu sou humana, mas assim, sempre eu quero, né, manter como estilo de vida. Por isso que eu tenho tanto cuidado com a minha alimentação e quando eu faço exceção eu sou bem cautelosa hoje, porque eu sei que, né, para poder ter tido resultado eu tive que me esforçar sim. Eu quis esse trabalho, mas eu tenho que cuidar dele, na verdade, não caiu do céu, nada cai do céu nessa vida. Então assim, o tratamento estético é o detalhe. Então deixa pra reta final, pro finalzinho, foca naquilo realmente que ajuda, que é a dieta que destrói gordura e o treino ele serve para tonificar a musculatura, né, trabalhar o nosso condicionamento. Gente, o treino ele é muito além do emagrecimento, muito além. Ele nos ensina disciplina, tá? Então ele nos mostra a importância da gente sair da zona de conforto. Para um atleta progredir nos seus recordes, né, no seu treinamento, ele precisa se colocar fora da zona de conforto. E é isso que faz a gente crescer. E é isso que ensina a gente ter mais resiliência mental, né, conseguir dizer mais não, aprender que um desconforto é necessário. Mas assim, eu até tô me esforçando agora para não comer isso, mas é porque eu quero mais emagrecer. A troca não é à toa, é porque a gente sabe onde quer chegar, certo? Então, gente, o que eu vejo? Dieta, as pessoas falam, hoje eu tô de dieta, amanhã eu não tô de dieta, não sei o que, a gente sempre tá de dieta, porque dieta é só alimentação, é o que você come. Então pode ser que em um momento você esteja com a dieta ajustada para os seus objetivos e pode ser que em um momento você tá com uma dieta não ligando para nada. Então assim, você sempre vai estar se alimentando, porque dieta é aquilo que você come, tá? Então assim, o que vai ser sustentável é formar uma base sólida, certo? E para formar uma base sólida, né, precisa ser algo que você consegue fazer, que é descomplicado, que é barato, é acessível. Tá tudo bem comprar coisas elaboradas, farinha de amêndoa e, enfim, né, xilitol, às vezes investir num whey protein pra fazer um doce. Mas, cara, isso é detalhe. A base é a feira e açougue. É o simples que funciona no longo prazo. E sobre as preparações, é claro que de vez em quando a gente quer uma coisa diferente. Mas eu vejo que essa questão das preparações é igual, mulheres, com o nosso cabelo. Vai ter dia que a gente vai dar aquela lavadinha porque tem que dar aquela lavadinha, porque nem vai dar tempo da gente ficar parando, usar um shampoo, passar um protetor, deixar uma máscara no cabelo. Do mesmo jeito com a alimentação, gente. Vai ter dia que vai dar pra preparar e você vai estar afim. Vai ter dia que não, vai ser o básico, vai ser aquela lavadinha, mas você vai fazer, você não vai deixar de lavar o cabelo. Entendeu? Então por isso que no dia a dia tem me ajudado muito esse lance de chegar, faz 4 ovos fritos, pega meio abacate e come com sal, coloca uma carninha ali na air fryer, faz um legume 2 palitos refogado, entende? Porque o elaborado ele vem no diferencial, no final de semana, uma preparação diferente, naquele momento que você tá afim do negócio. Então é muito importante que a gente entenda que no dia a dia precisa ser simples e acessível, né? Então eu falo pro meu paciente, aquilo que cabe no teu bolso, aquilo que te apetece, dê preferência por isso. Então feira é barato, gente. E o bicho é excelente inteiro, a natureza não erra em partes. Não tem isso que o peito de frango é maravilhoso e a coxa possa fazer mal. Não. A gente tem que olhar todo o contexto, claro, e antes de subir as gorduras é importante reduzir sim os carboidratos. Eu vou deixar para falar sobre todo esse ajuste, carboidrato, proteína, gordura, numa próxima live que eu só vou falar disso. Tá? Mas hoje eu quis realmente trazer o ponto que não vai ser o diurético, não vai ser o fitoterápico, não vai ser a cápsula emagrecedora e não vai ser o treino. É a dieta, minha gente, é a dieta. Honra o básico, sabe? Não subestime o básico, realmente. Quando eu percebo que eu estou ansiosa, que eu tô querendo comer a mais, que eu tô naquele período menstrual, cara, eu solto as quantidades e como comida.
Então, o principal é evitar farinha e açúcar, gente. Farinha e açúcar. E às vezes as pessoas querem estratégias mega mirabolantes, diferentes, mas nem faz o básico, tá? Então, é muito importante que a gente comece pelo básico. E aí, o que acontece também, é legal que uma vez na semana, hoje eu não faço isso, gente, porque pra mim é tão automático. Eu tenho sempre uma costelinha, boto um frango pra assar, uma linguicinha também, que eu como acebolada e tá tudo pronto. Mas você ter uns 5 pratos na cabeça, por exemplo, sabe que vai fazer a compra no sábado? Já organiza uma lista de compra. Ah, vou comprar um brócolis, vou comprar tomate, vou comprar uma fruta, vamos comprar um pedaço de carne, vou comprar, de repente, um pernilzinho e coxinha de frango. Já deixa mais ou menos esquematizado um tipo de carne descongelado na geladeira, os outros congelados. Tenta fazer 2 vezes na semana, uma vez na semana, uma quantidade de legume assado maior. Deixa a coisa um pouco mais organizada. Pensa nos 5 pratos, nesse aspecto fácil, um frango assado, uma abobrinha refogada, uma salada bem temperada, de repente um omelete, né? Tipo assim, até espetinho de carne, kafta, tá? Então coisas bem simples mesmo. Gente, quem consegue mais resultado não é quem sabe muito e não executa. É quem pratica aquilo que já sabe. E outra, quem tá afim do trabalho, né? É a mesma coisa se eu quiser ser promovida num trabalho. Cara, se eu quero ser promovida, realmente, por mais que eu vou facilitar ao máximo, eu vou ter que me esforçar de forma um pouco além, não é verdade? Então, por isso que eu volto no ponto, que só faz quem tem porquê, só faz quem tem motivo, gente, certo? Então isso é muito importante, entender se você realmente quer, o que o emagrecimento vai trazer na tua vida. Humor, autoconfiança, disposição, o seu comportamento com as pessoas vai mudar, a sua relação no trabalho com as pessoas vai mudar, o seu social, entende? Então assim, é pensar em todos esses pontos, esses benefícios que somam com a nossa vida, beleza? Bom, gente, aí pensando em estratégia, eu tenho que olhar um pouco mais individualmente, né? Porque eu preciso entender o que a pessoa fez até aqui. Então a história prévia da pessoa é muito importante, entender se ela vive muito efeito sanfona, se ela já tentou emagrecer diversas vezes, porque claro que a primeira vez o emagrecimento ele acontece mais rápido. Quando a pessoa já vem de muito efeito sanfona, o corpo ele luta contra, né? Então a coisa vai ser um pouco mais devagar. Preciso entender como é que tá a alimentação atual, todo o contexto. Então, outro dia em um post, me perguntaram se tá tudo bem consumir uma colher de óleo de coco no café. Gente, incluir esse óleo de coco, ok, tá melhor do que o pão, melhor que granola, melhor do que de repente ficar comendo tapioca pro emagrecimento. Mas pra saber se essa colher no óleo de coco ela tá somando, se ela tá excessiva, eu tenho que analisar todo o contexto. Então a gente tem que entender a alimentação atual. Então não é assim que eu não queira responder, que depende de tanta situação. Então, para conseguir bolar um cardápio, realmente eu preciso olhar no olho e entender toda a história, tá? E principalmente se a pessoa tem, por exemplo, uma insulina alta, se ela tem síndrome do ovário policístico, se ela tem hipertensão, se ela tá com o colesterol todo bagunçado pelo excesso de carboidrato. O que bagunça colesterol comumente é o excesso de carboidrato. Se ela tem diabetes, entende? Então, assim, dependendo, se a pessoa ela tem insulina alta, eu vou priorizar que essa insulina esteja mais baixa. E isso é influente ao consumo de carboidrato. Então, dica, se você quer entender sobre carboidrato, já depois dessa live, vai lá no IGTV e assista tudo sobre os carboidratos, para você entender. Mas eu vou gravar uma live falando totalmente sobre esse efeito da insulina, tá bom? Agora, se é uma pessoa que está com a insulina baixa, eu vou priorizar sim uma restrição calórica, mas não é restrição calórica comendo bolachinha, torradinha, biscoitinho, alimentos super calóricos vazios em energia. Não! Eu vou pensar em proteína natural, em gordura natural, né, em fibra, vitamina, mineral. Vou pensar na qualidade do alimento, entende? Tá? Então, gente, vai depender do quão bem ou não ela tá metabolizando esse carboidrato. E aí eu preciso analisar toda o metabolismo da glicose, insulina, hemoglobina glicada, glicemia em jejum, perceber se essa pessoa tem algum tipo de transtorno. Então, se ela é ansiosa, cara, deixar a hora para comer não vai ajudar muito, porque ela vai ficar pensando na hora o tempo todo.
Agora, se é alguém que se beneficia de ter todo um cálculo, porque assim consegue conduzir muito mais fácil, sim, posso fazer o cálculo numa boa. Se é alguém que de repente não consegue se apertar tanto, porque depois espana, claro, vamos trabalhar no progressivo. Se é alguém que precisa de um docinho ou outro, eu vou bolar uma receitinha, eu vou colocar um brigadeiro de forma pontual, controlada e vou negociar o resto, porque o que importa é o que eu mais faço, aquilo que eu mais pratico, certo? Entender também o nível de atividade física que essa pessoa pratica e se pratica, certo? Então é importante. E o tempo de duração. As pessoas precisam entender isso, porque às vezes eu coloco ali 7 dias de uma estratégia, depois ela volta para aquela base sólida, comida de verdade. Aí depois 10 dias com uma outra estratégia, de repente agora nesses 10 dias a gente vai contar um pouco as calorias. Ou 15 dias tentando fazer um jejumzinho programado. Então tudo isso, gente, a coisa específica, eu só consigo ajudar quem está presencial. Agora aqui eu posso falar para vocês, olha para aquilo que mais importa, evita farinha e açúcar, come comida de verdade, tá? Então, para entender qual dieta é a melhor para você, eu preciso entender todas essas condições, aonde você tá, toda a sua história prévia, como é que estão seus hormônios, como é que você metaboliza carboidrato, se é bem ou mal, se você tem algum transtorno, se você é muito ansiosa, se de repente você tem bulimia, enfim, eu preciso entender e olhar para o teu indivíduo. Aí por aqui eu fico limitada, mas eu posso te ensinar a emagrecer da forma certa, com certeza. Por isso que muitas pessoas me mandam mensagem e falam que só de me escutar já conseguiram reduzir 10 quilos, 15 quilos. Tem um rapaz que me acompanha por aqui, no final do ano ele até participou do intensivão que eu lancei, ele já reduziu 23 quilos. Ele nunca passou em consulta e ele tá agendando consulta agora, então dá pra gente fazer muita coisa. E na hora que você precisar do detalhe, aí quem sabe a consulta vai ser importantíssima pra você, certo? Então, gente, tem muitas estratégias. Por exemplo, dieta de redução calórica, controlando os macronutrientes. Não dá pra acreditar que comer, de repente, uma proteína de alta qualidade é a mesma coisa que comer fandangos, pelo amor de Deus, não dá, né, gente? Uma alimentação low carb, que ela é controlada em carboidrato, não é sem carboidrato, ela é controlada. E aí sobre carboidrato, só pra você não ficar esperando a próxima live que eu vou trazer esse tema, vai lá no vídeo, no IGTV e assista tudo sobre os carboidratos. Uma alimentação mais low carb ainda, que é uma alimentação cetogênica. Paleolítica, que é comer comida de verdade. Ou de repente, traçar a estratégia de jejum intermitente. Se você não tem auxílio profissional, você pode comer com fome e respeitar a ausência de fome. Eu também tenho um vídeo no IGTV que eu falo, você não precisa comer sem fome, assista lá, tá? Mas para programar é importante que o profissional protocole de acordo com as suas condições. Uma dieta carnívora ou de repente uma dieta flexível, que dentro do contexto alimentar eu vou ter uma flexibilidade para de repente comer... tomar uma birita, comer uma massa que eu quero, mas assim, a gente tem que estar sempre controlando os macronutrientes dessa dieta flexível. O egg fasting, que é o desafio do ovo, isso é maravilhoso para tirar aquela fome emocional, né? Castanha, receitinha e nananã, eu topo comer isso, mas isso eu não quero. Pô, no desafio do ovo é ovo, topa ovo, maravilha, não topa ovo, você não vai comer. Então quando a gente deixa mais bicho e planta, as opções elas diminuem. Então, com isso também a gente tem menos coisas atrativas, né, tá? Que aí tem a questão emocional relacionada com a comida, tá? Uma dieta Atkins, que é com menos gordura, mais proteína. Em um momento eu gosto de pontuar essa estratégia para otimizar o emagrecimento, porque quando tem muita suplementação de gordura aqui, ó, não queima aqui, né, gente? É que comer mais proteína e gordura naturalmente tira a fome. Então eu gosto muito de manter uma base sólida e combinar com o meu paciente, nessa semana você vai fazer tal coisa, 10 dias vamos tentar protocolar esse jejum, em 15 dias vamos dar uma contada na caloria, em 10 dias vamos dar uma segurada na gordura. Estratégias pontuais eu vejo que é muito bacana. O que não dá pra ficar forçando é no longo prazo, tá? No longo prazo é comida de verdade, com fome come, sem fome respeita. Certo? Consegui ser clara? Bom, gente, e aí, o que eu quero que vocês entendam? Que, às vezes a pessoa fala, pra manter depois o emagrecimento é mais difícil. Cara, assim, no ponto de vista fisiológico, se você abraça os macronutrientes certos, sabe?
a estratégia adequada, a taxa metabólica ela nem reduz tanto assim, você não tem um aumento da fome quando você está priorizando proteína e gordura natural. Agora, a parte comportamental é o que mais pega, porque aliviou aquela dor, a pessoa já está se sentindo melhor nas roupas, aí ela passa a ficar um pouco mais permissiva. Então, de repente, ela aceita um pãozinho hoje, ela come um pão de queijo amanhã, ela toma uma birita ali, no longo prazo, isso vai acumulando, gente, tá? Então, olha só, emagrecer é igual subir uma escada rolante que tá descendo, a gente vai subir com maior intensidade de acordo com o que você tá a fim de fazer. Chegou num patamar, para você não descer, você precisa continuar se movimentando. Claro que agora você vai ter que se movimentar menos, você não vai ter que correr, você não vai ter que subir com mais força. Você vai gerenciar. Mas se você parar, olha o que acontece. E depois de 2 anos, é fato, os estudos mostram, a maioria da galera abandona a estratégia alimentar, abandona a alimentação. Então, gente, sair do fatalismo é a chave do sucesso e aprender que para sustentar é continuar comendo comida de verdade, respeitando as índices de fome, ter cuidado com as exceções, certo? Então, gente, as pessoas elas fazem dieta só por um tempo, porque ainda tem a ideia de que dieta é sofrido, dieta passa fome, dieta não é gostoso, então eu vou me esforçar, eu vou me privar para depois eu parar de fazer e voltar com aqueles velhos hábitos. Você vai voltar para aquele resultado inicial. Então, ressignifica isso, que para você conseguir sustentar, a dieta ela tem que ser mais fácil para você, ela tem que ser prática, ela tem que ser saborosa. E antes de pensar em ficar tirando a exceção do final de semana, ou de repente o pãozinho que come no domingo, pensa em incluir coisas. Comer mais proteína, incluir legumes na sua alimentação, olhar para a hidratação, ter hábitos mais saudáveis, aliviar a ansiedade, dando uma volta, fazendo um exercício físico, prestando mais atenção na sua mastigação. Então, incluir é mais fácil do que tirar. Então, aos poucos, você vai alimentando novos hábitos que depois, quando você perceber, já incorporou e tá automático. Você já tá comendo mais proteína, tá comendo legume. Depois, o detalhe, ele vai ficando mais fácil da gente trabalhar. Faz sentido pra vocês? Tá? Então, gente, faz o que é possível pra você. De verdade, isso é muito importante, porque eu vejo as pessoas não se conhecendo. E aí elas querem mudar a alimentação da noite pro dia, já querem sair fazendo jejum, já querem, sabe, ficar só na proteína. Não vai ser assim. Vai ser insustentável e você vai criar uma relação negativa com a sua alimentação. Então as pessoas acham que quando emagrecer elas vão ser felizes, elas vão se amar. Cara, não é assim. A felicidade tá aqui, tá no agora, nesse momento. Então você decide a sua vida. Respira. É isso que você quer? Depois você não vai se arrepender? Porque quando você trabalha esse autorrespeito, esse autoamor, essa autocompaixão, o emagrecimento ele é consequência do seu cuidado. Então, gente, com ali a minha jornada no consultório, eu percebi que não adiantava eu dominar todas as técnicas. Não adiantava eu entender super de bioquímica, super de fisiologia. Cara, muito é comportamental, muito são as crenças, muito é o padrão que se repete, são os pensamentos, é aquilo que a gente acredita que a gente é. Então, como a gente se enxerga, isso interfere totalmente nos nossos resultados. Os hormônios importam? Importam, gente. E aí quando eu vejo que tá em falta, tá desajustado, eu encaminho pro profissional, né, pro médico especialista. Mas eu vou te falar, na maioria das vezes, 90% do resultado não é a tireoide, não é o metabolismo, não são os hormônios, gente. É a falta de constância. E é a ilusão de que precisa ser 100% para ter resultado. A gente não é 100% em nada, em nenhuma área da vida. Tem dia que eu produzo mais, tem dia que eu produzo menos. Eu não sou 100% nas minhas relações, eu oscilo mesmo. Então, cara, o olhar humanizado pra gente é o que há. Entenda, você pode falhar, tá tudo bem. Falhou, percebeu? O que você pode fazer pra na próxima situação você tá melhor? Você conseguir ter mais controle, não ficar com aquela sensação de descontrole. Gente, o emagrecimento, ele traz autoconhecimento.
Então a gente acha que é sobre o corpo em si, mas não, é o que a cabeça acredita, é o que os pensamentos acreditam, certo? Então é importante a gente tentar na mudança de hábito, para o negócio ser sustentável. 80% das pessoas que emagrecem reganham totalmente, porque param de fazer. 80% das pessoas que se inscrevem na academia depois param e perdem o benefício do exercício. Então, para eu me manter com o resultado, eu preciso me manter na escada rolante, me movimentando. Faz sentido para vocês? Então, eu vejo que é isso. Se é mais fácil para você dar uma diminuída nas farinhas, diminua as farinhas. Se é mais fácil para você dar uma diminuída nos doces, diminua os doces. Se é mais fácil para você dar um tempo nas birita, dá um tempo nas birita. Se é mais fácil para você ajustar o café da manhã, ajusta o café da manhã. Se é mais fácil para você, de repente, até ajustar a janta e você ainda tá deslizando no café da manhã, ok. Mantenha a janta legal. Mantenha o resto que você consegue fazer. Para de maximizar os erros. A gente tem que se esforçar, gente. Você acordou, você escolheu ovos lá mexido, ovo na manteiga, fez um queijo tostado, fez uma receitinha ali, ó, de farinha de amêndoa rapidinho, nata, um ovo, fez um panini. Cara, você teve que dizer não pro todinho. A maioria das pessoas tem oferta próxima. O meu namoro não tá afim agora de dieta e aqui em casa eu não sou nutri dele, tem Toddy na minha frente. Esses dias ele comprou pãozinho, comeu pão. Cara, ele é ele, eu sou eu. Vocês estão me entendendo? Então assim, às vezes de manhã tá legal, maravilha, sustenta isso, não para de fazer não. O almoço tá legal, maravilha, sustenta isso, não para não. Cara, a tarde ainda tá legal, mas à noite, tudo bem. Continua com a manhã que você tá conseguindo, continua com o almoço que você tá conseguindo, continua com a tarde que você tá conseguindo, daqui a pouco a gente ajusta a janta. Então cuidado, gente, para maximizar muitos erros, sabe? Minimizar o que tá conseguindo fazer. Trabalha no progressivo, trabalha no progressivo, me escuta, tenha humildade. Você vai falhar, eu falho todos os dias, eu sei que eu posso estar melhor. Cara, é treino. Você quer ser bom? Treina. Desistir não é opção pra gente. A gente vai insistir até conseguir. E ó, algo bom de quem já viveu muito efeito sanfona é que agora a gente sabe como o nosso corpo responde. A gente não cai em qualquer conto do vigário. A gente não acredita em qualquer coisa que falam. A gente sabe do funcionamento. A gente sabe o que funciona pra gente. Isso é maravilhoso. Autoconhecimento é tudo, gente. É tudo. Certo? Então saiba o que realmente emagrece, honra o básico, foca nisso, usa o exercício como uma forma de aliviar suas emoções. Cara, eu uso o exercício para aliviar minhas emoções. É o melhor ansiolítico da vida. Começa com alguma atividade que você gosta, certo? Depois você vai buscando incorporar o treino de força. Comida barata, gente, comida prática, pelo amor de Deus, não tem que ficar comprando grão e comprando suplemento e Cara, comida no prato. Olhou pro teu prato, é proteína de alta qualidade, pronto, o resto é coadjuvante. Constância, tá? E ajusta o que dá. Não é porque você não consegue fazer tudo que você vai parar. É a mesma coisa de você, de repente, gastou lá, teve uma conta que surgiu, né? Uma conta de dinheiro. Vamos pensar em dinheiro, porque mexendo no nosso bolso a gente entende. Uma conta. Cara, pra pegar aquela conta tá difícil. Mas se eu dividir, né, o total da conta por dia, vai ficar mais fácil. E mesmo que eu não alcance o preço, né, o valor que eu preciso por dia, o que eu conseguir já vai ajudar. O que a gente conseguir já vai ajudar. Beleza? Tamo junto? Eu consegui ser útil? Sobre o que comer, o que entra, o que é melhor, eu vou trazer simplesmente para uma live exclusiva, tá? Porque aí é um assunto bem amplo pra gente conversar sobre tudo. Mas o que emagrece é o todo. Diminui os excessos. Percebeu que o que tá excessivo, tá te atrapalhando, você já sabe qual que é a solução. Geralmente, o meu problema é o doce. Cara, então a solução é se afastar do doce. É mais ou menos assim. O problema é a solução. O meu excesso é o pão. O meu problema é o pão. Então a solução é se afastar do pão. Né? E aí como eu posso fazer isso? Controlando a quantidade, um dia sim, um dia não, ajustando o resto, ficando só com o pão, mas controlando o resto. A gente tem que comer comida de verdade, gente. Não dá pra lutar contra o corpo.
Senão o corpo percebe, aí você vai passar a economizar, cancelar o Netflix, cancelar o Spotify. Cara, com fome come. Eu como pratada, gente. Eu não mostro tudo que eu como pra vocês. E aí sem fome respeita, toca pra vida. E não é só sobre o jantar, é sobre tudo. Se você não jantar, mas exceder no dia todo, vai adiantar? Vai acumular gordura. E eu, muitas vezes, eu prefiro não comer durante o dia, porque eu tô adaptada a isso, gente. Eu já tô há 5 anos nesse estilo de vida, e eu prefiro colocar a refeição maior à noite pra mim mesmo. Porque é o momento que eu tenho ali um pouco mais de desconexão, é o momento que eu tô com o meu namorado. Musculação você tem em mente que é pra moldar teu corpício. A yoga é pra trabalhar essa mente plena. Eu também faço a yoga pra mesma situação e a musculação pra mesma situação. O Thai é pra aliviar. E trabalhar meu condicionamento que eu amo. Gente, eu entrei sedentária, cara. Eu amo, eu tô na metade pra preta. Você tem ideia do quanto eu me superei? Cara, e a gente se superar, é esse o poder. Eu quero que você sinta o poder de você evoluir. E aí sai um pouco dessa zona de conforto, mas não foca no que você tá perdendo, hein? Você exalta a recompensa, fica maravilhoso, com a vida maravilhosa, abundante. E tudo começa no corpo. Como é que eu quero estar maravilhosa na carreira, no profissional, se meu corpo não dá conta? Primeiro é aqui, gente. Primeiro é o palpável. Aí você passa a sentir que você pode. Legumes atrapalhar o emagrecimento? Não, minha gata. Olha pro que mais não importa. Bolo, farinha, açúcar. Certo? Legumes não. É aquela situação que eu falei da salada. A salada ela pode vir para somar se estiver numa alimentação excessiva, e o brigadeiro ele pode estar num cenário legal para emagrecimento, mas ele está controlado. É sobre o todo, minha gente. É sobre o todo. Então eu quero que vocês foquem a energia de vocês naquilo que resolve, tá? Para de ficar pensando em fitoterápico, gel redutor, cinta modeladora, chá diurético. Gente, emagrecer é diminuir porcentagem de gordura, tá? Então assim, a gente quer realmente um molde no nosso corpo, a imagem. Vamos dar nome aos sentimentos. Dar nome aos sentimentos é o que há. Estou ansiosa. Percebendo que tá ansiosa, você vai já prestando atenção que tá ansiosa e você breca na medida do possível que você conseguir. Então, gente, eu trouxe esses pontos do que realmente emagrece hoje, tá? Do simples que funciona, de você buscar progredir aos poucos, não tem que estar no 100%. E eu tô colocando as lives também no IGTV, assista. Porque só faz quem tem motivo, que é tema de uma live. Falei sobre força de vontade, como fazer para ter força de vontade. Isso não existe muito, tem tanta coisa que a gente faz sem ter vontade. Sobre disciplina, falei sobre distorções no pensamento em outra live, habilidade social, aprender a regular as emoções com outras coisas que não seja comida. Pode ser que ainda até aconteça, mas se você diminuir já tá legal. Teve live também, como acompanhar os resultados, no que eu confio, o que é evidência científica, como colocar na prática. Tem muito conteúdo e só tá começando, porque, emagrecimento tem muito assunto, gente. Tanta estratégia. Então você tem que perceber aquela que você mais se identifica para você conseguir honrar. É igual no treino, qual que você vai conseguir honrar e manter constância? É consistência. E aprenda a treinar. Caiu, levanta, fecha a janela. Tudo é treino nessa vida. É 1% todo dia. Para dessa ilusão que tem que estar 100%. Isso não existe. Nós somos humanos. Olhe com um olhar humanizado para você. Tá? Trabalhe a autocompaixão. Se respeita. Você ainda não terminou a história da tua vida. Tem muita vida pela frente. Vamos focar no que ainda vai acontecer. Gente, muito obrigada. Vai finalizar. Honro demais cada presença de vocês. Obrigada mesmo.